Olá a todos e todas, está no ar mais um Extra Classe TV especial de férias. Como uma educação libertadora pode construir o nosso futuro? Esse é o tema da entrevista de hoje com o professor Rômulo Arnaud, que coordena o SINT-RN. Olá, Rômulo, seja bem-vindo ao programa de hoje. Olá, Adenor. Olá, telespectador. Rômulo, a educação libertadora é um método de ensino, um projeto de humanidade? Explica isso pra gente. Bom, como dizia o mestre Paulo Freire, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, uma educação libertadora deve ter método ou um princípio. O mestre Paulo Freire dizia isso. É preciso ensinar as pessoas para as pessoas terem identificação com a sua classe social, a sociedade que ele pertence, a visão geral do mundo, e não apenas formar cidadãos para o mercado de trabalho, como às vezes o ensino privado ou até outras instituições trabalham. Então, é necessário, sim, a gente ter uma educação que seja mostre as diversas visões de mundo, mas que tenha uma visão da classe trabalhadora, que se identifique com a classe trabalhadora. Agora, Rômulo, quais as principais ideias de Paulo Freire que inspiram esse conceito e por que esse tema ainda é tão atual? É tão atual porque a gente vê aí o processo, né, da nossa juventude, de que a educação é vista por muitos deles e reproduzida, inclusive, por grande parte da nossa categoria, dos professores, com uma educação voltada para as pessoas, trabalhar o educando com a visão de mercado de trabalho, não só isso, mas com a visão empreendedora. Eu vejo o novo ensino médio, por exemplo, né, que tem aulas, que inclusive foi abolido, mas que era reproduzido a ideia de trabalhadores ser empreendedores e não trabalhadores de fato, né, com a visão de que o mundo pode ser construído de forma coletiva e não individualizada. Então, é nesse aspecto que é tão atual, né? Rômulo, quais são os principais desafios que o sistema educacional enfrenta para se tornar libertador? Então, nos últimos anos, né, nós temos visto aí uma polarização ideológica muito grande, polarização política muito grande, e essa polarização, na verdade, é uma disputa de sociedade, de modelo de sociedade. E essa disputa de modelo de sociedade, uma parte da nossa sociedade impõe esses valores que eu falei anteriormente, de uma educação mercantilista, uma educação individual. Então, assim, você combater isso não é fácil. Aliás, né, tinha até que enfraqueceu, mas até há pouco tempo tinha um movimento, né, de fiscalizar, inclusive, as aulas dos professores, né, de ver se o professor estava trabalhando ideologia. É óbvio que o professor, com a visão de trabalhador, ele deve ter a percepção do mundo todo e trabalhar os conteúdos, uma visão científica, é verdade, mas trabalhar com a visão de que os trabalhadores é quem sustenta esse país. Então, aqueles estudantes são filhos da classe trabalhadora, filhos da classe mais pobre. Então, o grande desafio é combater esse movimento, né, que nós temos visto nos últimos anos, a ofensiva dessa visão exatamente mercantilista, individualista, que vem não diz se perpetuando, mas que vem crescendo dentro das escolas e também dentro da nossa própria categoria. Ok, Rômulo. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com esta classe TV especial de férias. Paulo Freire ensinou que a educação tem que ser prioridade, mas Paulinho Freire mantém 60% de perdas salariais e paga o pior salário aos educadores municipais, enquanto recebe o melhor salário de prefeito do país. Paulo Freire ensinou que os educadores merecem respeito, mas Paulinho Freire permite o assédio moral contra os educadores.
Paulo Freire ensinou, mas Paulinho Freire não quis aprender. SINT-RN. Pesquisa do IPEA revela que sindicalizados ganham 33,5% a mais do que não sindicalizados. Além das lutas em defesa da manutenção de direitos, por novos benefícios e melhores salários, o filiado ao SINT-RN tem direitos exclusivos, como assessoria jurídica, Casa do Trabalhador em Educação, assistência especial para aposentados e a maior área de lazer do movimento sindical do RN. Quem fica junto, ganha mais. Filie-se ao SINT-RN. Estamos de volta com esta classe TV especial de férias. Como uma educação libertadora pode construir o nosso futuro? Esse é o tema da entrevista de hoje com o professor Rômulo Arnaud, que coordena o SINT-RN. Rômulo, como é que as escolas podem incentivar o pensamento crítico e o protagonismo dos alunos, sobretudo nesse contexto onde a extrema-direita está se levantando em todo o mundo, inclusive na América Latina? Eu acho que a escola, né, ela não só pode, como deve, né, discutir os diversos temas que são pertinentes aos interesses da sociedade, dos alunos, né, e eu acho que nós temos muitos professores que fazem isso, né, que discutem isso, e, assim, eu acho que devem fazer seminários, eu acho que os professores devem fazer feira de ciência, fazer atividades lúdicas, mas também atividades reflexivas sobre o papel da educação. Afinal, educar serve para quê mesmo? É só para passar conhecimento sem fazer reflexão, sem ter uma visão mais abrangente da sociedade, uma visão mais, muitos casos, uma visão científica, né? Porque hoje tem uma negação até da ciência na sala de aula, né? Eu tenho dificuldade em alguns momentos em ensinar, por exemplo, a teoria da evolução ou as teorias do surgimento do ser humano, que determinadas pessoas que têm uma visão religiosa, elas refutavam essas teorias, ou refutam ainda. Eu acho que sim, é muito diálogo, dialogar, buscar fazer formação, trabalhos em grupos, mas acima de tudo, o professor não deve abrir mão das suas posições, das suas convicções, e acima de tudo, ele não deve abrir mão de repassar conhecimento com ciência. O professor é, acima de tudo, propagador de conhecimento científico. Obviamente que a gente respeita o conhecimento empírico, as tradições, mas não pode, professor, abrir mão do conhecimento científico. Rômulo, qual o papel da tecnologia nesse processo? Ela pode atrapalhar? Ela pode ajudar? Bom, eu acho que só tende a ajudar, né? Claro que a tecnologia está aí, deve ajudar, pode ajudar, mas não, a educação não encerra por si só na tecnologia. É necessário muito espírito humanitário do professor, muito diálogo, fazer, usar as ferramentas tecnológicas, que é muito importante, mas não abrir mão de coisas simples, né? Às vezes você fica debaixo de uma árvore e dá uma aula, não tem problema nenhum, e essa aula pode ser até melhor do que usando determinadas ferramentas. Às vezes também, infelizmente, essas ferramentas até demoram a chegar na sala de aula, mas eu volto a dizer, nesse aspecto, o professor é imprescindível, e será sempre, né? Podemos, as ferramentas, as tecnologias, vai servir para complementar, serve para complementar, mas jamais para substituir o educador. Rômulo, você é professor de História, e eu sei que a história não se constrói, não se faz com o si, né? Mas vamos tentar aqui imaginar, na sua concepção, como é que o Brasil seria hoje caso os militares não tivessem dado o golpe em 64 e o Paulo Freire tivesse dado continuidade ao trabalho que ele iniciou lá em 63, aqui em Angicos, lá em Angicos. Pois é, primeiro assim, o mestre Paulo Freire pensou lições que devem ser repassadas de geração em geração, né? Um dos brasileiros mais citados aqui em língua
educadores mais citados nas principais academias, universidades do mundo, inclusive universidades americanas. E essa pessoa, ele é contestado, né? Contestado por setores da direita do Brasil. Mas, enfim, Paulo Freire desafiava mesmo. E quando as suas ideias eram desafiadoras, era fazer as pessoas refletir, né? Era fazer as pessoas tomar conhecimento da realidade e tentar alterar essa realidade em benefício dos mais pobres, em benefício das classes oprimidas. Eu fico imaginando se, comparando aqui com o 8 de janeiro, né, de 2023, com a tentativa de golpe, né, se também tivesse dado certo. Ali foi o golpe institucional, né? Como o golpe institucional acabou fracassando com aqueles que sucederam a presidente Dilma, aí foi uma tentativa de golpe mesmo, quase que nos padrões normais, só não usaram tantos, né? Porque não tiveram apoio, vontade tiveram até, mas foi uma tentativa de golpe de criar um clima de instabilidade, que ele disse, não, mas como é que tem golpe sem tanque, sem invasão e sem as tropas na rua? Na verdade, eles queriam criar um clima para que depois tivesse adesão das Forças Armadas Brasileiras e enfim, mais por conveniência, porque também não houve apoio americano, né? As Forças Armadas Brasileiras não encamparam o golpe. Mas é preciso o Brasil estar atento. A democracia brasileira deu nos últimos anos, está aí, muito pujante. Parece essa ameaça de golpe. Os golpistas estão vivos e estão sendo presos, mas tem outros milhares que estão livres que podem tentar. Mas é óbvio que essa punição a esses generais de 4 estrelas, pessoas, né, importantes da política, isso é muito educativo, né? Rômulo, nesse processo de construção, né, de luta para que o Brasil tenha uma educação libertadora, qual o papel dos sindicatos? Qual o papel do SINT? Então, o SINT é um sindicato que sempre a sua trajetória, a sua história, né, é marcada pela a luta e a defesa intransigente da categoria. Questões corporativistas, a luta por direitos, né? Mas o papel do SINT não se encerra aí. Nós sempre nos preocupamos muito com a questão da qualidade da educação. Em outras greves, nós apontávamos a necessidade da melhoria da escola, de condições de trabalho. E também nos nossos diversos seminários, congressos, nós sempre colocamos a necessidade do professor, dos educadores, como todos, trabalhadores da educação. É uma visão que a educação é um passo importante para a libertação dos trabalhadores, das trabalhadoras, da classe oprimida. Então, nós, inclusive, tínhamos um seminário Paulo Freire, que discutia com representantes de estudiosos do país inteiro e até internacional, que discutia essa educação libertadora. Então, o sindicato vai além da luta corporativista, também sempre fizemos e vamos continuar fazendo, chamando a atenção da sociedade, do povo brasileiro, do nosso rio-grandense e dos educadores, da importância da gente ensinar com a visão de que as pessoas podem e devem ser livres, e a sua forma de pensar e agir deve ser voltada para o interesse também, o interesse da outra. É isso. E hoje, principalmente, nós estamos chegando ao ponto de trabalhar a questão da civilização. É porque nós podemos, se tivesse tido o golpe, né, o golpe tivesse sido efetivado, nós poderíamos ter retroagido aí há décadas no Brasil, na forma de pensar e agir, etc. Rômulo, muito obrigado pela sua participação no Extra Classe TV especial de férias de hoje. Eu que agradeço, uma boa continuidade das férias para todo mundo. E é isso, nós vamos ficando por aqui. Agradeço sua audiência, sua paciência. Nos encontramos na próxima semana.